Olá, sejam bem-vindas a este episódio especial do meu podcast com o Amorzão, onde nós vamos falar sobre a nossa relação, e estás agora na mesa e isto vais focar, com a nossa relação e a nossa relação com o dinheiro em casal, e talvez o caminho um bocadinho também individual até agora. Bem-vinda ao Catarina Barros Podcast. Como é que tudo começou, amor? Olha, tudo começou. Estou bem poético. Qual eu era o teu professor de guitarra na escola de música. E conheci-te já desde 2010. Sim, nós conhecemos em 2010 na escola de música. Tu deixaste de ser meu professor, começámos a falar mais e eu disse que não tinhas oportunidade, não tinhas hipótese. Eu senti que estava a ter um sentimento maior do que a amizade para com a Catarina. E eu sempre fui direto com os meus sentimentos e dirigi-me a ela e disse que estava a começar a gostar dela. E obtive uma resposta de que não teria hipótese nenhuma, porque só me via como, não é, na dinâmica de professor. Pensei para mim, ok, tudo bem, tudo certo. Sempre foi a minha vida assim, às vezes magoa, não é? Mas desta vez não, porque foi muito inicial, então decidi seguir em frente. Depois, passados uns meses, nós começámos a namorar e já estamos juntos há quase 11 anos. Sim. Eu gostava muito que falássemos como é que era a nossa relação com o dinheiro no início, porque, ao contrário de agora, nós naquela altura imprimíamos muito o que tínhamos visto, ainda não tínhamos bem consciência do que é que, das decisões financeiras que nós tomávamos, até se calhar bem pouco tempo. Como é que era a tua. Fala um bocadinho sobre como era a tua gestão financeira Bem, é assim, quando nós começámos. a minha literacia financeira, isto também para vos contextualizar, tive sempre dois lados a nível de literacia financeira, que era um lado dos meus pais, que a situação financeira era sempre delicada e contração de algumas dívidas, e quando efetivamente havia um recebimento de maiores quantidades de dinheiro por parte dos meus pais, havia sempre uma gestão, agora, na minha visão, uma gestão. Podes estar em cima Sorry, mas uma gestão descuidada. Depois, do outro lado, o meu avô materno, o qual sempre foi uma base também parental e a nível de valores, e era mais reservada, era mais sábia. Mas eu, na altura, nada indicou que estava a dirigir-me para a parte mais reservada e sábia. Praticamente aconteceu. Eu gosto de gesticular, ok? gesticulação, não toques na mesa. Só que cheguei a E uma como é que tu altura. gerias o teu dinheiro na tua fase adulta? Na minha fase adulta, ok. Sim, não estamos aqui a falar das raízes, está tudo bem. Ok, sorry. Ok. Eu tinha 2 ou 3 cartões de crédito e literalmente contraía o máximo até ao limite. Felizmente, um dos cartões de crédito, por exemplo, era de 450 euros, então eu chegava sempre ao limite dos 450 euros. Ou seja, a minha mentalidade era: o cartão podia ter 3 mil euros e eu, ok, tenho 3 mil euros para gastar,
e consigo pagar tipo de em 10 em 10 meses ou de... Estava sempre do tipo, fixe. E o que é que compravas com esse dinheiro? Uh, jogos, computadores, depois era a gasolina, para o carro, tinha a prestação do carro, e era tudo através de contrações de créditos, ou seja, a minha mentalidade nunca foi pagar a pronto, apesar sim de ter um lado do meu avô que, ok, paga as coisas da pronto isso, mas eu não queria dar ouvidos, eu preferia pagar, eu olhava para uma coisa 800 euros, e eu automaticamente sabia que tinha dois plafons diferentes nos cartões e dividia os plafons, e depois, ok, conseguia pagar, porque eu dava aulas na altura, e praticamente tudo o que eu ganhava era direto, era contraído no crédito. Posto isto, também para não divagar na maionese, era isto. Sim, Era, imaginem, eu recebia, vamos falar assim, eu recebia na altura 600 euros e eu tinha que queimar os 600 euros. Pronto, pau. sim, o salário também não era. Não tinhas um salário assim muito grande, também. Exatamente. Felizmente, felizmente havia sempre uma coisa intuitiva que me travava, que era não contrair sempre após limites. Imaginem, se eu tivesse 400 euros e felizmente o universo assim ajudou-me, porque tinha um plafond sempre baixo e eu estourava sempre esse plafond, nunca atingia mais, ou seja, nunca me endividei tanto, mas sim, efetivamente, estava sempre na linha de contrair crédito. Sempre contrair crédito, sempre contrair crédito. Então este é o meu... Sim, e eu no início da nossa relação era só focada em poupar. Eu poupava o máximo e gastava o mínimo. Ou seja, e eu nem me lembro bem se depois chegava a gastar ou se simplesmente pedia à minha mãe para guardar no banco. Então era assim uma gestão bem poupar, poupar, poupar. Porque o meu maior crescimento e aprendizagem sobre o dinheiro foi na crise de 2007, 2008, em que foi uma altura em que eu ouvia muito que devíamos conter, não podíamos gastar muito, porque por causa da crise temos que nos conter, da troika, já não me lembro bem, era troika, ou o que era, em que nós tínhamos que nos conter muito, tínhamos que poupar, não podíamos gastar exorbitante. Foi quando apareceu também as marcas brancas, em que no início, isto não deve ter qualidade nenhuma, mas depois começou-se a utilizar mais as marcas brancas, porque afinal eram iguais, só tinham outra marca. E eu andei muito à volta disto, mesmo no início da nossa relação. Acho que a nível financeiro o nosso envolvimento foi muito ele a dizer-me, flui, tens que fluir mais, tens que deixar fluir mais, não podes estar preocupada. Já não lembro bem como é que tu dizias, mas eu lembro tipo, tens que fluir mais, não podes te preocupar assim tanto. E eu a dizer tipo, João, tu podes juntar o dinheiro e depois comprar, em vez de comprar e depois pagar. Então nós fomos sempre trocando essas impressões um com o outro, porque quase que sentíamos que o outro precisava de um bocadinho cada um e precisávamos daqui de encontrar um equilíbrio. Como é que tu te lembras dessa fase? sempre, sempre, sou muito intuitivo. E posto isto, na altura, sim, com base da minha literacia, da forma como eu estava a viver, que é go with the flow e deixa fluir, gasta, contrai o crédito e tal, e não sei o quê, e depois ter uma voz presente e a falar, não, epá, vamos, podes, podes sim juntar o dinheiro e pagar a pronto e não sei o quê. Tive situações no passado que fiz isso, mas nunca valorizei, que sempre também foi o meu avô, sempre também a falar dessa forma, como a Catarina também falava. Então foi aqui um início de aprendermos um com o outro as lacunas.
Ou Sim, seja, a aprendizagem quase inicial do contacto um com o outro. e depois isto é simples. Foi tudo muito na base da comunicação e do querer aprender, porque estás-te a esquecer. E a relação, desculpa interromper-te, depois, Vai, a parte da relação com o dinheiro tem a ver com isso. E depois das duas, uma, eu decidi escolher ou ignorar a Catarina, não é? Do tipo, ela não percebe nada, eu é que percebo disto e quero levar a minha avante. Mas tomei a decisão de confiar e permitir ouvi-la de forma que, espera aí, que isto pode me ajudar. Isto pode me ajudar a desenvolver. sim, estivemos sempre É. os dois muito abertos a adaptar-nos e a Atenção, desenvolver eu e tu. cada vez mais. Sim. E também tu, também Sim, abriste. porque eu também me permitia Dessas deixar coisas. fluir. Já não me lembro de um exemplo, queria dar um exemplo específico. Não me lembro de um exemplo específico em que tu dizias tipo, deixa fluir e não sei o quê, mas eu acho que era muito sobre o dinheiro. Deixa fluir e depois isto é tudo real, são pessoas. É natural. Pessoas, Cansados, percebam. não. Continua, sorry. E tu pedias-me muito para fluir, tipo, não te preocupes, tipo, flui, vai correr tudo bem, tipo, não precisas. Eu acho que era porque eu ficava indecisa se comprava alguma coisa, porque acontecia muito, e às vezes ainda acontece, que eu quando quero comprar alguma coisa, ou quando desejo comprar alguma coisa, eu tenho muito aquela sensação de, e se eu precisar deste dinheiro para alguma coisa mais importante? Ou mais tipo sobrevivência quase mas será que eu vou precisar disto? Vou gastar aqui, depois já não vou ter. Quase aquele, se calhar é quase um apego ao dinheiro que eu tinha e que ainda às vezes assalta um bocadinho e que ele trouxe muito tipo, não, deixa fluir, muito quase o lado feminino da coisa, de não, mas deixa fluir, deixa. E eu mais masculino de não, amor, mas tu não podes estar só, tipo, tu não sabes daqui a 10 meses tu podes pagar 100 euros ou 50 euros sempre. Então precisas de te estruturar, quase trazer mesmo a gente trouxe exatamente os polos opostos do que nós somos e durante grande parte da nossa relação, diria até o ano passado, foi muito assim. Foi muito eu mais masculino, trazer mais a estrutura, que é um bocado contra a natura à mulher. E não é bem contra a natura, não é bem onde nós estamos em maior leveza, e ele mais na parte do feminino, mais desenvolvido e mais natural, em que não é que o faz sentir mais leve também. Sim, pois de organizar contas, de estruturar, de planear, de organizar, tudo a zero. Não tinha paciência para isso, porque como era go with the flow, e que se lixa. E depois, obviamente, que sofria certas e determinadas consequências, ação-reação, não é? Que consequências é que viste acontecer relativamente ao dinheiro? Ou estás a falar de agora? Que é de forma Não, tipo estás a go with dizer the que flow. depois tens a consequência. Que consequência é que tu viste acontecer? Depois ficava sempre com o apertado, que é mesmo assim, Ok. no sentido Mais de ansiedade. deixava-me sempre ansioso e depois estava restrito em certas e determinadas ocasiões, não podia consumir, se me apetecesse uma coisa, não podia simplesmente Ou fazer seja, porque havia já muita estava ali. ansiedade no início e depois o resto do mês tu estavas ali tipo fechadinho Exatamente. ao, E isso ao depois, teu, depois ficava. ao teu ciclo. Depois isso gera ansiedade, desconforto, e né? Depois vai gerar todo um tipo de emoções Eu ao contra. poupar, eu sentia-me super feliz por estar a poupar, mas depois, durante todo o tempo, estava muito sempre em contenção, que é quase o modo de sobrevivência. Estava sempre ali, tipo, no limiar de não, eu preciso de poupar,
mas eu não posso gastar porque eu preciso de poupar, eu não posso gastar, estava sempre assim. E depois quando poupava tinha aquele momento de ai que bom, que delicioso, tenho mais não sei quantos euros, mas depois voltava conter, poupar, conter, Fazer um poupar. conto do Mac. Exato. Depois aí já estava em modo fluidez que do João, o que é que eu fiz? Gastei o dinheiro todo num computador. Que, que vou dizer que não foi daquelas coisas que eu gostei mais de ter. Experiência. Foi uma experiência. Reavi parte do dinheiro depois quando o vendi em segunda mão. Mas essa já é o pós. Depois nós entramos mais aqui num equilíbrio em que eu já arriscava mais, já entrava mais na fluidez, já me permitia gastar o dinheiro que tinha poupado, ainda que, vou dizer, sem grande literacia financeira, que é a verdade, era só algo intuitivo, algo intuitivo que era o que eu tinha aprendido, o que eu absorvi das minhas vivências foi sobre poupar, então teve muito de roda do poupar e, e pronto, pode não ter sido a minha escolha ter aquilo que tinha feito de outra maneira agora, né? Uma coisa é certa, do que eu sinto é nada. Qual é que foi? Desculpa, nada acontece por acaso, continua. Não, sim, nada acontece por acaso, porque imagina, foi graças a tudo o que eu passei, também torna que faz de mim o que eu sou hoje. Não Claro. quer dizer que também hoje, Sim, mas se tu tivesses o poder financeiro que tu tiveste, quais seriam as escolhas que tu tomavas? Não eram iguais. não, é onde eu quero chegar. Isto E depois como é não tudo tinhas é tudo, literacia, como não sabias, havia outra forma de fazer as coisas? porque depois isto tornou-se, durante agora vamos fazer 11 anos juntos no próximo domingo, o que eu quero aqui acrescentar é que depois isto podem questionar, ok, então simplesmente complementaram-se e foi assim. Não. Não, houve muita Depois, comunicação. exatamente, existe aqui depois um conjunto de ferramentas que nós também fomos adquirindo através da minha experiência e da experiência da Catarina e depois Sim, e através de entramos cursos e de... conhecimento. Não que Exatamente. isso tenha dado literacia financeira, mas ajudou imenso na comunicação. Não sei o que é isto. Ajudou imenso na comunicação, ajudou imenso na. E nós já éramos muito adaptáveis um ao outro, nós permitíamos muito que as outras pessoas trouxessem aprendizagens para nós. Isso é quase é quase algo natural para nós, mas quer dizer, pode não ser para toda a gente. Pode haver pessoas que precisam ainda de se permitir a abrir a aprendizagens e abrir ao que as outras pessoas já sabem, e por isso, daí nós termos depois ter procurado mais tarde, há poucos anos atrás, termos procurado aprender mais sobre cuidar de dinheiro que não o que nós sabíamos intuitivamente, porque isso já não era suficiente. Já não era o suficiente. Nós chegámos a um nível que, ok, poupar está a ser ok, mas eu agora quero ver Queremos mais. o que é que há mais. Andamos ambiciosos. É a ambição também de querer desenvolver mais e isso, quando maior a luz, maior a sombra. Por exemplo, nós aqui, perdão, nós estamos neste desenvolvimento talvez há 2, 3 anos relativamente à Isso. literacia financeira. Exatamente, foi depois Portanto, de Yara nascer que eu comecei a pesquisar mais sobre dinheiro, comecei, Yeah. tipo, o que é isto de investir? Eu achava que investir era uma coisa tipo louca, era uma coisa que não tinha grande nexo, não sabia mesmo nada sobre isto. E comecei a ouvir pessoas a falarem sobre isso, dizerem que é fácil, que é simples, que é ok, deixa-me cá procurar mais sobre isto. Ainda nós tipo, nem sequer investimos logo, nem logo a seguir, foi bem depois que nós começámos a investir, que é o desconhecido. porque ainda era muito desconhecido, ainda eu fiz muita pesquisa, ainda ele também bebeu de muita pesquisa e muito estudo para depois conseguirmos planear. Mas antes disso, eu gostava de falar de tu passaste de
de crédito em crédito para começar, como por exemplo, para mim, eu gastei no Mac, a minha poupança toda, e como tu poupaste num verão inteiro, mas eu acho que também foi a crédito, porque tu tive para comprar o carro. para comprar o carro. E nós já estávamos juntos, mas ainda não estávamos a viver juntos, em que eu estava presente contigo, mas tu é que organizaste sozinho a poupança e a compra do carro que tu desejavas. Podemos voltar um bocadinho mais atrás. Então manda-me. No sentido que isto depois tem a ver com planeamento e um foco / objetivo daquilo que tu Isso. pretendes para a tua vida. Que nessa altura ainda não era muito. Sim, mas na Planeamento. altura imaginem, carro, ok? Vou falar para mim, se eu quero um carro, especificamente um carro X, que felizmente consegui fazer um acordo com um familiar, que era o carro que eu pretendia de um familiar, e disse, olha, não, vamos fazer aqui um acordo, dou-te X valor pelo carro, mas desfasado durante o ano, e vou-te pagando consoante o que eu conseguir dar mensalmente. E felizmente em um ano consegui efetivamente. Eu acho que foi menos de um ano. Isso já não Mas sim, tu conseguiste através da poupança, ou seja, através do que eu te trouxe, tu também acabaste por poupar e conseguir, tal como eu gastei, tipo, vivo só uma vez para gastar no computador. Sim, depois foi num carro, depois E foi a nossa casa. Depois foi a nossa casa, que começou com nós tirarmos uma carta de um oráculo. Em 2017. Em 2017, a perguntar-te se fazia sentido, se nós daqui por 3 anos iríamos conseguir comprar uma casa. E novamente, nessa altura ainda não tínhamos qualquer literacia financeira. Nem sequer ainda nem sequer trabalhava, ou seja, nem sequer estava efetivo em nenhum lado. Não, só depois. E Lá está o foco e o objetivo. nós metemos um foco e um objetivo de que 3 anos depois, ou seja, em 2020, compraríamos a casa, e foi real, comprámos a casa em 2020, mas antes foi quando começámos mesmo realmente a pegar nos números, nas nossas contas, foi quando começou a haver os trabalhos efetivos. Arranjarmos trabalhos efetivos, eu ainda estava na universidade, terminei e depois arranjei um trabalho, ele já estava num trabalho. Depois fiquei efetivo, tu conseguiste efetividade. Exatamente. Para conseguirmos o crédito de habitação, ou seja, objetivos, planos para chegar. Sim, e fizemos um Excel todo maluco, eu hoje olho para aquilo e acho aquilo mesmo tipo, como é que alguém se organiza assim? Mas tínhamos tipo tinha umas 3 ou 4 caixinhas com o que é que nós tínhamos com o que é que nós teríamos todos os meses, com o que é que nós teríamos mensalmente. Calculámos a nossa taxa de esforço. Calculámos a nossa taxa de esforço, o quanto nós íamos conseguir suportar numa casa, e isso ainda não tinha qualquer literacia financeira, não tinha aprendido nada, foi mesmo só intuitivamente eu fazer ali as contas do que é que conseguíamos suster. Até cheguei a fazer a distância do trabalho-casa, porque nessa altura eu já tinha carro também, para ir para o meu trabalho, e então tínhamos 2 carros e eu fazia a distância versus o valor da gasolina e quanto é que para cada casa, quanto é que pagaríamos mais ou menos de prestação, quanto é que pagaríamos a nível de combustível, os dois, e portagens, porque eu acho que na altura até usava portagens, para fazermos e percebermos, tipo, olha, conseguimos suster isto, não conseguimos, e nós no início, até quando ainda não tínhamos este Excel, até estávamos numa de vamos comprar um T3, uma coisa gigante. Tudo modelado já com tudo, é só morar. Tudo era só morar, tipo, já um casarão. Yeah. Depois começámos a ver. Queremos viver ou sobreviver? Não, e depois também começámos a fazer simulações de crédito, começámos a ir
aquilo não era agência imobiliária, era tipo um intermediário que falava com todos os bancos, encontrava as melhores propostas e nós começámos a perceber que se calhar precisamos de baixar aqui o sonho, tipo, um bocadinho. E então, para não estarmos, quer dizer, hoje em dia nós sabemos que foi a melhor coisa que nós fizemos, porque com a taxa de Euribor a duplicar e aumentar muito, nós não nos sentimos com a corda ao pescoço. Foi um aumento do dobro, mais do dobro, sim. Mas isso não sabíamos ainda, você. Não sabíamos, mas quando fizemos as contas já demos uma margem. Ou seja, óbvio que não estávamos a contar que essa margem fosse para aí. Mas sim, 2020. Mas tínhamos uma margem, não olhámos para o nosso orçamento e sim, olha, vamos utilizar tudo porque podemos usar tudo. Comprámos a casa em 2020. Comprámos a casa em 2020, ainda vimos outra que nos iríamos endividar mais e hoje vejo que esta foi a melhor. Apesar daquela tinha um espaço na rua, se calhar hoje também poderia ser bastante apreciado. Mas não era bem a tal hoje em dia, eu acho que percebo isso. E esta foi aquela casa que não era muito bonita, não era, agora é, não era muito bonita, não estava muito bem cuidada, mas nós entramos aqui, ou pelo menos eu entrei aqui e eu senti-me em casa. Eu tinha vontade de tirar os sapatinhos à porta e tipo, ok, estou em casa. E o mexer com essa grande quantidade de dinheiro que foi comprar esta casa, acho que nos. E acho que mesmo a burocracia toda que envolveu comprar uma casa nos desperta imenso para começar a nossa jornada da relação com o dinheiro e com a literacia financeira. Pelo menos a mim despertou-me imenso. Responsabilidade. Porque eu tive... Responsabilidade e compromisso, não é? Exatamente, porque eu tive um grande desafio aqui depois até para comprar os eletrodomésticos nós escolhemos Black Friday, em que estava mais baixo e conseguimos coisas muito melhores ao preço de quando não... Pronto. Com maiores descontos. Andámos sempre a seguir os preços e tudo mais e vimos que... E fizemos obras na casa antes de vir para cá. Uma das coisas que inicialmente estava completamente fora da lista, que seria remodelar uma casa, não ter trabalho, percebem? Ou seja, para terem uma noção de, inicialmente, tu projetas. Estávamos a pensar pagar mais uns 20 mil euros ou 30 mil euros. Tudo feito e não sei o que, só para não ter trabalho. Já pronta para pôr os móveis e irmos para lá viver. Esta casa precisou de remodelação e ainda durou uns... Foi de agosto a setembro, outubro, novembro, ainda demorou 4 meses até nós nos mudarmos efetivamente. Porque ela... Que recebemos muita ajuda da nossa família, felizmente temos um suporte familiar. É um bom suporte familiar, não significa. Eu acho que é um ótimo suporte familiar. Eu amo a minha família, todos, tanto da minha parte como da parte da Catarina, e isso também ajudou, desde lixar as paredes, pintar, etc. Ou seja, houve todo um envolvimento que nos deu consciência e ou seja, nós criámos memórias e aptidões e desenvolvemos aptidões, né, de andar à procura de preços, de andar a fazer, a mexer, com a mão na massa, etc., que aprendemos certamente o valor de certas e determinadas coisas, nomeadamente também o valor do tempo, e o tempo que é um bem altamente precioso. Foi a partir daí que também começámos a valorizar imenso isso, e hoje em dia, cada vez mais à medida que o tempo vai passando, percebemos que as decisões que nós tomamos, independentemente se foram certas ou erradas, não interessa, foram as nossas decisões. Foi um bocado tipo, pronto, com a consciência que tínhamos na altura, mas que agora, ok, vamos construir a partir daí também. Exato. E depois houve uma transformação nessa parte do organizar, que agora já temos um Excel assim bem mais, não vou dizer corpulento, porque ele não é pesado, mas é mais focado no nosso objetivo. E é assertivo. É mais assertivo.
temos mais espaço para ver o planeamento, para ver. É um Excel muito mais desafogado e menos confuso. É mais o conhecimento que nós temos agora, que não o conseguiríamos fazer de maneira nenhuma na altura. E agora e ainda tem outra, que foi no ano passado, já eu tinha começado a trazer mais a literacia financeira à minha mente e também cá à casa, e nós começámos a fazer de forma mais. A gente na altura dizia que tínhamos de ir mesmo cornos a fazer uma reunião quinzenal de organizar. Bater com a cabeça na parede mesmo, bater com os cornos mesmo na parede, é assim, é a realidade. Ou entrávamos em conflito, nós sempre que tinha essas reuniões, ou estávamos a adiar, ou estávamos sempre a adiar. Isto é coisa de humano, é incrível. Nós estávamos sempre a adiar, ou Vamos falar sobre o assunto. ou começávamos e entrávamos em conflito ou em discórdia, pá, nada também grave, mas entrávamos tipo, um pensava uma coisa, outro pensava outra, e depois é tipo, olha, não quer saber, tipo, e ficávamos assim meio. Havia assim um grande atrito quando nós mexíamos no dinheiro e nas contas e até mesmo nos nossos objetivos, no nosso planeamento. Por exemplo, eu queria muito saber quando é que íamos de férias, o que é que íamos poupar para as férias, o que é que nós vamos fazer a seguir, tipo, qual é vamos comprar um carro ou vamos comprar outra casa? O que é a seguir? Tipo, vamos mudar janelas, essas coisas todas eu gostava de ter na folha do Excel como um objetivo, tipo, qual é o passo a seguir? Para nós termos um foco, uma direção, porque isso é importante depois que eu comecei a aprender sobre o dinheiro. E muitas vezes havia esta fuga de, por exemplo, dele, e às vezes até de alguma forma minha, de pá, vamos falar isso sobre no outro dia, ou já estou muito cansada de estar aqui a pôr números, vamos deixar para outra altura, para agora, quando nós estamos mais de 15 dias sem fazer, nós já começamos tipo, a entrar tipo, é para o amor, temos que ir fazer, tipo, não está a dar, precisamos de saber, precisamos de ver, precisamos de apalpar. Quer dizer, hoje em dia o dinheiro é muito, muito virtual, então ter este tato é pegar e dizer, ok, temos aqui estes números, vamos pôr ali, vamos ver o que é que acontece, porque ainda nos faz sentido organizar mensalmente. Eu tenho noção que há pessoas que não faz sentido organizar mensalmente, e talvez daqui por uns anos nós nem fazemos essa coisa de estar ali a pôr os números todos, tintim por tintim. Pode haver uma mutação. Mas foi preciso, no início, foi mesmo importante, no início, termos pegado em nós e ir de cornos, como nós dissemos, em fazer quinzenalmente mexer nos números. Quinzenalmente mexer. É a mesma coisa como um ginásio, ou ir para o ginásio, ou tocar um instrumento musical, ou mesmo gerir um negócio. Isso, tu precisas de ser assertivo e mesmo que te custa bater de frente contigo para contigo, eu falo pessoalmente para mim, porque eu tinha sempre dores de cabeça quando eu digitava números e tudo mais, porque eu tinha uma resistência enorme em fazer contas e eu percebo porquê, porque isto depois podemos falar no podcast que tem a ver com o nosso, pronto, com o nosso passado, nomeadamente da minha parte, mais do meu pai com a minha mãe, que a minha mãe gostava de tentar fazer as contas e o meu pai passava-se sempre da cabeça, como eu me passei, pronto, posto isto, e depois podemos falar mais para frente. Nós percebemos que era algo que não era nosso, então nós precisávamos de criar a nossa realidade e para isso era mesmo importante haver a disciplina, a consciência. Depois vai sendo também a compreensão, a dedicação, estar ali mesmo. Temos de ir até ao fim. Se não fizermos hoje, amanhã vamos fazer. Nós estávamos tão comprometidos, os dois, em fazer a nossa realidade mudar, que nós criámos mesmo ali aquele estado de se não fizermos hoje, vamos fazer amanhã. Porque este padrão não é meu. Então,
e mesmo que seja meu, eu já não o quero. E é esta a base também da manifestação. Nós não podemos querer manifestar algo que não faz parte da nossa vida com a vida que temos agora. Nós temos que chegar àquela pessoa, e para chegar àquela pessoa às vezes é preciso um bocadinho de pressão, de conflito e de cornos. Da pressão interna. Exatamente. Atenção de ti para contigo. Sim, Não tens à espera. Eu não podia estar à espera. E foi aqui isso que eu percebi, não podia estar à espera, por exemplo, da Catarina estar sempre, também é esgotante para ela. Exatamente. Dela estar sempre a insistir. Exatamente. E eu depois acabava por fazer sozinha tudo, e isso gerava muita exaustão, porque eu saía do meu ser, do meu equilíbrio Do alinhamento. feminino, do meu alinhamento. Fazia quase pelos dois e pela família, assumia tudo e ele não queria, não tinha interesse em saber, tipo, confiava em mim e eu ia fazendo à minha maneira, e isso tornava-se um bocadinho exaustivo e tornou-se ao ponto de termos de fazer esta mudança os dois. Porque senão poderia acontecer como situações, se calhar, de muitos casais que há sempre discussão, depois não conseguem falar de finanças e eu percebo que exista muito aí fora essa situação, porque eu vivi numa casa desse género e precisei de efetivamente mudar aqui o meu chip. Eu digo isto, mudar o meu chip, mas sim, tomar consciência que que é um padrão, mesmo que não seja o meu, e transformar numa nova realidade. Se custa, obviamente custa, é a mesma coisa que tu começares mais uma vez a ir para um ginásio ou outra coisa. E depois com a prática, lá está com indisciplina, às vezes eu dou para mim e eu já estou a fazer as contas e depois chamo a Catarina para, olha amor, o que é que tu achas daqui, etc. Coisa, mas sempre os dois juntos, Porque sempre os dois para trabalhar. o que houve aqui foi, nós estamos sempre os dois a fazer aquilo, mas o que houve foi uma transformação de eu fazia quase tudo e ele assistia ou tipo, tomava conhecimento. E para agora já é ao contrário. Porquê? Eu trouxe esse movimento, ao contrário, para estarmos em maior alinhamento com o masculino e com o feminino, com o que é leve para nós. Para nós tornou-se muito mais leve agora como está. Exatamente. Ele gosta muito de pegar nos números agora e de fazer 1 a 1 e de olhar, e eu depois entro, eu estou sempre a ver, mas depois entro mais na parte do olhar para a frente, visionar, ok, agora vamos fazer isto, depois aquilo e depois aquilo. Ou seja, trouxemos muito a base do que cada um é melhor. Ele é muito bom a executar no foco. Se o foco é ter conhecimento do que é que existe, ele sendo projetor de human design, ele precisa ter a visão total e ele vai encontrar o shortcut. Pelo menos foi isso que eu aprendi. E eu vejo tipo the new level. Onde é que está o upgrade, o novo nível, não sei o quê, e o que é que vamos fazer a seguir, e bora lá fazer diferente, e quando já estamos a fazer, às tantas já queremos fazer outra coisa. Então, nós até agora temos uma piada que quando nós organizamos finanças para fazer um investimento ou uma compra, Tudo ali certinho. que depois, tipo, na noite a seguir, ou passado um tempo, nós já há ali uma coisa qualquer que vira a boneca coisa e já temos outra coisa, tipo, que ainda é mais importante nós fazermos e que nós acabamos por... Mas nós não nos sentimos frustrados nisso porque... Não regreto. Porque é mesmo importante tomar consciência do dinheiro, porque se houve um shift, foi porque aquilo já não estava alinhado, nós estávamos a ter aquele foco e já não estava alinhado. Até posso dar um exemplo super prático. Nós tínhamos um pé de meia em que nós iríamos amortizar um crédito pessoal que tínhamos contraído relativamente ao carro da Catarina e aos 10% da casa. E já estávamos todos hyped que nós íamos contrair, nós íamos amortizar, quero dizer, e já estávamos super prontos e entusiasmados a seguir no dia a seguir. Uau! Apareceu um curso de uma mentora com exatamente no valor da amortização e depois o que é que vamos fazer? Pronto, lá está, era mais virado para a Catarina.
era uma mentoria de... É uma mentoria, não interessa. Uma Pronto. mentoria que eu ia ter mais na parte do desenvolvimento pessoal e no autoconhecimento. E estamos a falar de big bucks, estamos a falar foi um investimento bastante avultado, digamos assim, e pronto, sim, a Catarina estava com as inseguranças, eu estava todo cagado, é mesmo assim, desculpem a expressão, e do tipo, oh my god, agora vamos investir, pá, é muito mais seguro amortizar e conseguimos guardar aquela guita. Portanto, estão a perceber, antes era o let it go e o let it flow, não sei o quê, então Sim, ele decidimos tornou-se confiar. mais... Decidimos os dois confiar, apesar de ficarmos com medo do desconhecido, confiar e avançar. Decidimos avançar. E posto isto, foi das melhores coisas que nós fizemos. E posto isto, depois foi depois uma cascata de intervenções que foi acontecendo para. Sim, quer dizer, depois passado um tempo nós fomos analisar, eu acho, não sei se foi antes ou depois, e esse crédito até nem valia a pena ser amortizado, Porque os juros já estavam os todos. juros já tinham sido todos cobrados, então nós estávamos simplesmente quase a pagar já uma parte quase Exato. quase 10% de juros, então não valia a pena estar a amortizar. Então decidimos manter essa dívida e apostar e investir, lá está, no autoconhecimento, Exatamente. para podermos alavancar ainda mais o nosso income. Pronto, isso foi, Meanwhile, tu estavas desempregado sim, há um ano para trás. e nós estávamos ainda a utilizar as poupanças para suster uma parte do orçamento mensal. Exatamente, e estourámos as poupanças todas, com essa brincadeira, entre aspas, não é? E também há uma parte importante que foi o nascimento da Yara, mas isto depois voltando um bocadinho mais para trás, mas sim, efetivamente nesta relação, conhecer sim, a Yara teve uma grande importância para mim, a Yara, desde que Foi eu um sou marco criança. importante na nossa. Porque olha, foi quando eu comecei, ou seja, passado uns meses dela ter nascido, foi quando eu comecei a pesquisar mais sobre dinheiro. Foi quando eu comecei, tipo, como assim? Por isso acho que é melhor sim pegarmos Como a assim Yara há um na nossa novo vida. mundo? Como assim há um novo mundo de podemos investir, podemos poupar, podemos. Existem PPRs para crianças. Como assim? Existem tantas coisas? Como Existem assim? tantas ferramentas. Como assim existe tantas pessoas a falarem sobre isto e eu nem sabia? Yeah. E foi muito interessante que eu comecei a ler imenso. Ele ainda não se interessava muito, mas eu comecei a ler imenso. Ele depois, mais tarde, leu também. Depois fiz esse investimento, mesmo já depois de ter algum conhecimento sobre dinheiro, eu fiz esse investimento em mim, no meu autoconhecimento. Fizemos esse investimento no meu autoconhecimento. Sim, que acabei depois indiretamente. Exatamente. E que eu sinto que foi muito transformador para mim, porque foi também um marco para mim a nível como mulher, de passar de uma menina quase para uma mulher, depois desse investimento. E eu gostava antes disso de falarmos um bocadinho sobre o quão desafiante foi esta parte, ou seja, nestes momentos de desafio com o dinheiro, como é que a nossa relação era desafiada, que era. A nossa relação era muito desafiada, porque antes dele começar a pegar nas contas, eu estava em total exaustão e o que eu menos queria era estar com ele, ou estar com a família, porque eu estava também em exaustão, ele desempregado, eu a trabalhar, a nós a gastarmos as poupanças, a coisa estava mesmo ali, tipo, Estava a saturar. estava a saturar, estava a ser exaustivo, eu estar a pegar em muitas coisas, muitas frentes. Estava sedentário, não fazia literalmente nada. Exatamente. Só música, a nível musical. E havia muito afastamento na relação, tipo, algo se calhar não muito visível para fora, mas nós sentíamos que havia muito afastamento, não havia quase. Olha, o teu telefone está a tocar-me. Cagas ou continuas? Continua. Eu já vou. E, e quase que não havia comunicação, ou quando havia comunicação gerava sempre conflito. Por isso, esta transformação de começarmos a lidar com o dinheiro, houve um grande atrito na nossa relação, e entre nós os dois.
o contrário totalmente do início, em que nós estávamos muito permissivos e super prontos a adaptar-nos um ao outro. E por isso eu acho muito importante na relação em casal nós termos esta consciência de que o dinheiro é mesmo importante. O dinheiro é mesmo algo que nos vai, por vezes, definir o mood de pá, não estou a ter dinheiro suficiente, eu não estou com mood sequer para ir sair, não estou com mood sequer para estar contigo, ou não estou com mood sequer para tipo, para irmos fazer dates e sermos lovers e estar ali no cena, não estamos, porque há algo que se fecha em nós quando nós nos fechamos ao dinheiro. Há algo que se nos fecha na relação e que deixa a relação mais frágil quando nós também não abraçamos tudo o que existe sobre o dinheiro, porque o dinheiro é um grande reflexo do nosso conhecimento sobre nós, do nosso autoconhecimento, da forma como vemos a vida, da forma como nós acreditamos que os nossos sonhos vão ser vividos, porque parte de nós começarmos a olhar para o nosso futuro e de nós queremos enriquecer no futuro, seja a nível monetário ou qualquer nível, nós queremos enriquecer em todas as dimensões, é multidimensional e perdi-me. Eu estava e nós estamos tão quê, amor? Tu ouviste o que é que eu Estamos disse? gratos, amor. Nós sentimos uma bênção enorme no estado de espírito que nós encontramos agora, porque Exatamente, e a nossa é o que tu relação falas a música. tornou-se muito melhor. Hoje em dia, tipo, ser rico multidimensional, ou seja, ser rico em todas as áreas, é mais importante do que ser rico só na carteira, ou ser rico só na família, ou ser rico. Já não há. O mundo evolui para as pessoas que querem ser ricas em todas as dimensões e não aquelas que querem só ser ricas, mas serem felizes, ou aquelas que querem serem felizes, mas não ricas. Já ouvi muita. Eu prefiro ser pobre e honesto do que rico e Desonesto. desonesto. Mas isso já não existe, essa E eu, crença vai eu próprio deixar. dizia sempre isso. E eu ficava, tão bolas, não dá para fazer tudo. Não é? E hoje em dia nós caminhamos num conhecimento e num autoconhecimento cada vez maior das nossas crenças, dos nossos padrões, em que isso já é possível. Nós já entramos numa possibilidade de nós conseguimos ter a relação incrível, também conseguimos ter uma organização do dinheiro incrível, conseguimos ter uma casa, conseguimos ter uma filha, conseguimos ser todos felizes, organizar o tempo, ter o carro pago, ter investimentos, ter poupanças, ter Para tudo mim e mais são alguma mais, coisa. Ter tudo e mais alguma coisa. E essa predisposição de também se abrir ao conhecimento e à responsabilidade que é ter estas coisas todas, que é uma responsabilidade muito maior, e isso pode dar muito medo a quem tem medo da responsabilidade e do peso da responsabilidade, que não existe, porque a responsabilidade dá-te poder. Então, esse peso é quase tu estares a negar o teu poder interno, o teu poder de seres tu, de realizar os teus sonhos, de teres a tua vida de sonho. Estás a negar isso a ti, estás a negar a vida que tu mereces. E estava mesmo a tentar lembrar-me o que é que eu estava a dizer, estou triste. Muito bem. E, E, bom, e então eu estou mesmo a tentar me lembrar, não está a dar. Vou puxar, não está a dar. E eu gostava muito que tu falasses que diferenças tu vês neste novo olhar sobre o dinheiro. tipo, antes e depois. O que tu quiseres, sim, sempre. Sim, olha, primeiro
Ahm, ainda estou a trabalhar essa crença de para ganhar mais dinheiro preciso de me sacrificar ainda mais. Ou seja, nomeadamente de estar menos tempo em casa, estar mais tempo fora a trabalhar ou a ter 2 ou 3 trabalhos para ganhar mais income. Ainda estou nesse desafio, não vou ser hipócrita e dizer que já saí daí, não é verdade. E já estou numa fase em que já alcançamos os 5.000 euros mensais, mas com um investimento de literalmente estou quase a semana fora, é uma realidade, porque estou Porque neste. o teu trabalho é sazonal e então há uma parte. Enquanto músico tenho um trabalho sazonal, que é a parte sazonal de verão, e depois tenho um trabalho fixo que permitiu que eu estava desempregado e decidi voltar a um emprego fixo, nomeadamente para também uh, podermos proporcionar uma excelente experiência à nossa filha numa rainforest, num forest school, rainforest, na escola da floresta, e automaticamente faço pela minha filha, eu amo a minha filha. Ela impulsionou-te. E Se impulsionou-me. tu ao dizes eu faço tudo sobre a minha filha, entras ali, tipo, se calhar um bocadinho de esforço. Esforço e sacrifício. É para vocês verem em tempo real que, na minha mente, automaticamente, o mindset é vou-me sacrificar em prol. Não, tu não vais te sacrificar. Ela impulsionou-te a ganhares mais dinheiro, a seres mais tu. E agora switch no mindset próprio. E agora o que tu vais fazer é tirares essa crença, porque se tu já sabes, isso é um trabalho. Já sabes de trás para a frente. Trabalho mental, trabalho diário. Se tu já sabes de trás para a frente essa crença, quer dizer que já nada te prende de tu sair dela. Já estás a escolher estar nela. Sim, exato. Só quando estás meio consciente é que tens a desculpa. Só para não entrar na maionese sobre isto, não estávamos aqui muito mais tempo a falar. O que eu quero dizer é, eu passei de ter 3 cartões de crédito a ter só um, com um plafond bem alto e que só usamos para compras convencionais, tipo compras que a gente Amazones e etc. Que gastei o cartão de crédito e pronto, usou o cartão de crédito. Não, e não é isso. São aqueles sites que não permitem utilizar cartões de débito. Exatamente. Depois, continuando, passei disso a não. Se eu necessito de uma coisa ou quero comprar uma coisa nova, ou, por exemplo, sim, quero adquirir eu sou baixista, então quero um baixo novo e é um baixo que custe 2.000 euros. Então, ok, bora lá. Automaticamente antes era, mas eu posso dar o cartão de crédito e vou contrair aquele crédito e consigo pagar. Consigo fazer isso. Hoje em dia consigo fazer isso. Mas no meu mindset e na minha estrutura de valores atual, exatamente, que nós fomos construídos e eu neste caso construí. Valores foi contigo. Literalmente. Já não faz sentido. Já não me faz sentido contrair esse crédito. Tipo, eu sei que vou ter aquele artigo ou vou adquirir aquela experiência. É investimento. 1000 vezes é investimento, né? Aprendeu bem. Pronto, posto isto. E investir em quê? Em que é que tu investirias? ETFs ou PPR, algo que me esteja a gerar um juro chupi-chupi. Assim, ou ouro, ou prata, e depois dependendo do portfólio que a gente consiga adquirir, Bitcoin, se for preciso, isso depois depende da carteira de cada um. Ou seja, passei de ter 5 euros no início do mês, porque praticamente tive que pagar todos os créditos, e ter 5 euros para o mês inteiro, depois a minha família a ajudar com mantimentos e etc. Nós ainda não andávamos juntos, tive um período, tipo aí 6, 7 meses a viver numa caravana. Por opção, atenção, por opção, porque eu sempre quis viver sozinho e ter essa experiência, ok? E então isso permitiu-me perceber que algumas responsabilidades e alguns compromissos com o dinheiro, ao ponto de eu ter que receber adiantado
de concertos para conseguir pagar gasolina, ou de pedir ajuda ao meu irmão mais velho para pagar o seguro do carro, porque nem eu tinha a gestão toda bem feita, aparecia o pum, seguro do carro para pagar, e eu, ai, a bolas, e agora como é que eu vou pagar isto? Eu tenho 0 euros na conta, estão a perceber? A passar de, ok, o seguro está aqui, já temos o dinheiro planeado, é só flau, passar de um lado para o outro. Fixe. Ah, oui, oui. Automaticamente dá-me um empoderamento, dá-me segurança e permite-me observar para mais para a frente, que é do tipo, ok, o que é que eu posso alavancar mais? Como é que eu posso fazer isto? Dá-me espaço, até mesmo emocionalmente, dá-me espaço, permite-me a pensar depois objetivos mais altos, pronto. E isso automaticamente o dinheiro vem junto. Não, da minha parte, estamos a falar de eu estar a ser remunerado, de eu passar a ter remunerações mais altas, ou de aparecer efetivamente oportunidades que eu consiga ter maiores remunerações, e isso automaticamente, o dinheiro é energia. E depois isto tem a ver um bocado com a lei da atração, e funciona muito com a lei da atração, porque eu funcionava muito com a lei da escassez. E automaticamente também a conseguir alterar o meu mindset, a pouco e pouco, também tenho vindo, não só diretamente e indiretamente, porque também a Catarina tem um papel crucial, tem um papel crucial nisto, porque também de forma indireta, ou seja, através do trabalho dela, eu olhava, através também da nossa relação, que eu olhava para ela e não, como é que eu ia dizer, não cortava logo as ideologias, sempre recepcionei as ideologias dela também para perceber se me fazia sentido ou não, porque isto também faz parte lá está da relação com o dinheiro, porque ela partilhava ideologias e vice-versa. Quando estavas em alinhamento. E exatamente, quando não estava era bola, era cortar literalmente. Isso obviamente a gerir conflito. Não pensei que isto é sempre um mar de rosas. Está sempre também, lá está a malta, quando mais luz, mais sombra. Portanto, é uma questão de. Isso depois podemos falar depois mais para a frente. Posto isto, posto isto, sinto que passei de crises de ansiedade, má gestão financeira, irresponsabilidade. E isso depois gerava, obviamente, raiva, medos, etc. Ainda hoje há, mas há aqui um switch de um trabalho que é agora que eu estou mais seguro, sinto-me mais eu, ou seja, posso dizer que sinto mais alinhado. Digamos assim. Uau. Pronto. E eu passei de poupar e de estar ali em contenção sempre a todo o tempo, mesmo quando não havia necessidade, para começar a perceber que, ok, vamos comprar uma casa. Depois comecei a aprender ainda mais e com uma casa veio um crédito, isso era um bocadinho desconfortável para mim, mas eu queria tanto a casa que eu tive que me lançar e tive que me lançar aos créditos também. E que nem sempre são maus, tal como a dívida não é má, na minha opinião, a dívida não é má. E, e comecei a ter mais literacia financeira, começar a ler mais, pesquisar mais, e, e aí eu consegui abrir-me ao ponto de a parte da estrutura está com ele, e eu já estou tão leve e livre que eu já estou a ver o next level. Eu não vejo. Eu já estou a ver que, não, mas eu quero ser milionária. Eu vou ser milionária. Não, João, tu queres ser milionário, se não queres, estás comigo, vais ser milionário, então, acerta aí. Mas atenção, isto não é do tipo, ela diz, vou ser milionário, assim, ok, fixe. Ela vai ser milionária, vou aproveitar e tal, não sei o quê. Não pensei Não, que é porque eu assim. digo logo assim, olha, eu Isto é um trabalho milionária. também meu.
Isto é preciso um trabalho. Porque eu digo logo, eu vou ser milionária, por isso põe-te aí a... Eu automaticamente já sei, exatamente, porque senão, se queremos manter esta relação eternamente, é o trabalho dos dois. Por isso, automaticamente, quando ela fala assim, ela sim tem a visão, já como na casa, ela olhava para a casa, vamos fazer isto, isto, isto. Sempre vi isto, escuro, bola, e sempre foquei na minha intuição, que é, ok, vou confiar nela. Se a Catarina diz que efetivamente dá para fazer isto, eu vou segui-la, sem grandes questões. Vais fazer acontecer, porque a verdade é essa, eu tenho lá. a visão e depois tu fazes acontecer. Tu estiveste aqui a remodelar também, a dar o teu contributo físico de fazer acontecer e de suster e de proteger, porque depois há sempre a dúvida. Eu tenho estas visões, mas depois também tenho grandes dúvidas de que será que isto é mesmo real? Será que eu devia de acreditar mesmo nisto? E, e então há aqui uma grande dualidade, como há para ti na parte da execução, mesmo confiante, tens aquela parte mais de dúvida de será que isto faz sentido, não faz sentido. E sim, quando eu me abro a ser milionária, a ser rica em todas as dimensões, a ter a relação, a ter as casas, a ter os negócios, a ter os filhos, a ter o dinheiro, a ter as amigas, as comunidades, a ter tudo e mais alguma coisa, eu abro também um canal tão grande para ele que ele acaba por tipo, ok, tipo, se eu quero continuar mesmo. E esta foi uma conversa gigante que nós tivemos sobre, olha, eu vou começar a subir o nível e vou começar tipo a aceitar um nível acima. Tu vais continuar a estar no mesmo patamar e evoluir comigo, ou queres sair? Há sempre essa opção. É. Ninguém está aqui preso a ninguém. E quando eu tomei consciência disso, de que eu podia dar esta opção, eu também me permiti a abrir aos meus sonhos, a manifestar os meus sonhos, a atrair os meus sonhos. E quando ele diz, sim, eu vou estar aqui, vamos juntos, tipo, eu não estou alinhado neste momento, mas eu vou estar, bora lá, nós vamos conseguir. E houve ali um período em que eu não acreditei muito, em que eu fiquei tipo, vai dar merda. Mas não deu. Houve um gigante upgrade. Voltámos a pôr organizadas o dinheiro, organizou-se as polaridades também. Foi incrível que nós começámos a trazer mais naturalidade a organizar dinheiro, mais naturalidade a mexer com dinheiro, e nós automaticamente quebrámos o ciclo de conflito, quebrámos o ciclo de é difícil organizar dinheiro, é difícil lidar com dinheiro, o dinheiro não chega a nós e eu estou desempregado e o dinheiro não chega a mim, não há as oportunidades fecham-se a mim, não há uma crise. E nessa crise houve a oportunidade de afastar ainda mais, mas nós escolhemos o que nós temos como valor gigante, que é o amor que temos um pelo outro. E isso foi tão forte, que nós conseguimos alinhar o dinheiro e nós conseguimos alinhar as polaridades. E ele agora é muito mais masculino e eu agora sou muito mais feminina. Mas para isto não foi só organizar o dinheiro, foi uma simbiose. Não é isso que eu quero dizer, foi uma cura total do meu feminino, do masculino, e agora que eu estou a fazer a cura do masculino, ele também vai fazer a cura do feminino, naturalmente, porque eu impulsionei tudo isto. Eu impulsionei, eu é que fui puxar atrás dos cursos, atrás dos investimentos em mentorias, atrás dos acompanhamentos, atrás da comunidade. Eu bebo dessa pesquisa e desses cursos e dessas energia, da energética toda.
E ele, naturalmente, alinhou-se a mim. E o mais engraçado, eu quero fazer parte 2, mas eu vou dizer já, a parte 2 é planear e enriquecer juntos e tornar a relação ainda mais fogosa. Gosto. Ou mais hot, como queres. Porque a verdade é que aconteceu isto connosco. E eu amava que nós trouxéssemos, tipo, o que é que nós fizemos. Hoje foi só mesmo contar a história. Sim, muito breve. Assim mesmo muito pontinhos. Para nós, tipo, trazermos mesmo os códigos. Quase um passo a passo. Quase as chaves que precisam de rodar para nós sairmos do nosso emaranhamento com o dinheiro, de nós sairmos de possibilidade das polaridades estarem trocadas, para nós alinharmos isto tudo e sermos uma potência tão grande e tão magnética que nós enriquecemos os dois. Que eu digo, eu quero ser rica e às tantas ele está a fazer uma pipa de massa. Só porque eu disse que estava a ser rica, eu já estou a magnetizar. Estou a magnetizá-lo a ele. E ele vai se sentir tão atraído que ele vai focar em fazer, em executar, em estruturar, em direcionar, em liderar o caminho até lá. Porque eu vi o que está lá no fundo, o ponto, a chegada, a visão do que é que vai acontecer. Mas eu não consigo ver o caminho. E o mais engraçado é eu não consigo ver o caminho, mas eu cada vez mais eu confio no masculino ao ponto de eu entrego o caminho a ele. Eu não entrego todo o caminho, eu vou estar aqui. Eu também vou executar. Mas eu sei que ele vai ter a visão, tipo, qual é o próximo passo? E ele vai abrir. Ele vai abrir tão fácil, vai desbravar tão fácil o caminho que ele não ia conseguir se eu estivesse em resistência da liderança dele sobre o meu sonho. Não é que eu não vá fazer acontecer sobre o meu sonho, mas eu posso ter ajuda do masculino sobre o meu sonho. Ele tem esse poder. E ele está com esta cara porque ele sabe e já está tipo. Socorro. Vou ter mesmo que fazer. Mas não é que ele não queira. Estás exatamente. contrariado. Não. Ai, seja sobre. Não. Bem, ela está a obrigar, está encarcerado. Não. Vamos ligar para a polícia. Não, nada disso, malta. A questão é, quando eu digo socorro, ou também estão-me a conhecer agora, não é? Porque eu sinto intuitivamente que é, à frente, vais ter que trabalhar, vais ter que tomar decisões na tua vida. Porque eu já tomei no passado para alavancar aquilo que nós temos hoje. Exatamente. E algumas das decisões eu precisei ter mesmo as bolas no sítio. Entendem? Para tomar certas e determinadas situações, para tomar a coragem e a assertividade e para não estar simplesmente só ali naquele nível e ponto. Porque se eu quero alavancar e quero subir, não posso estar ali. E há decisões, nomeadamente sair de projetos musicais onde eu estava inserido, sair do trabalho onde eu estava inserido, ou arranjar um outro trabalho, ou mesmo alavancar num projeto a nível de empreendedorismo. Entendem onde é que eu quero chegar? Quando eu digo com naturalidade, o socorro, ou o shit, ou faço uma cara do tipo. É que vem aí um upgrade, e um upgrade também leva um bocadinho de dor, de sombra, de ter de Exatamente. ser firme, de ter de ser líder. O líder não é aquele que facilita, o líder não é aquele que tem a vida facilitada. E o Osho fala do exemplo da lagosta ou do caranguejo, que para ele trocar de casca porque está a ficar grande e para não ficar asfixiado, ele precisa de sair da casca e estar um X período vulnerável de vulnerável a todos os predadores
está ali, imagina, estar sem casca, sem nada, tem que estar vulnerável para ganhar uma nova casca. E é isso, quando eu digo socorro, é mesmo isso, que é do tipo, ok, vou ter que mostrar mais vulnerabilidade, mais sensibilidade para crescer e desenvolver uma nova casca, digamos assim. É esta a analogia, posto isto, é socorro. Ou seja, o socorro é sobre o trabalho interno que ele tem sobre ele, não tem a ver nada comigo. Exatamente nada. Fica aqui gravado. E tá bom, gente. Mais alguma questão? Apenas. Quando é que vamos fazer o próximo? Não sei. Não sei, Tudo bem. mas sim. Então, olha, espero que tenham gostado. E obrigado pelo convite. Claro, amor, sempre. É importante. Espero que tenham gostado. Este episódio se calhar vai sair no nosso dia de 11 anos. Acho que ia ser giro. Não sei se vou conseguir, mas bora. E fiquem à espera da parte 2, onde nós vamos trazer. Não tens de olhar para mim. Onde nós vamos trazer os passos energéticos ou os códigos energéticos de planear, como planear, enriquecer juntos e tornar a relação ainda mais hot. Está lançado. Deus. Adeus.